A gente fica puto, fica frustrado e depois de quinta-feira qualquer derrota fica mais dolorida. Mas eu queria pontuar algumas coisas antes de fazer qualquer análise do jogo de hoje. O Flamengo, nos últimos anos, venceu 2 Libertadores, 2 Brasileiros e uma Copa do Brasil. O Vasco disputou a Série B 2 vezes. Em uma delas não subiu e em outra subiu com um milagre na última rodada. O trabalho de reconstrução do Flamengo já dura pelo menos 10 anos. O do Vasco começou há 6 meses. A montagem desse elenco do Flamengo já dura pelo menos 5 anos. A do Vasco começou há 3 meses. Eu tô falando isso porque a gente precisa aprender a não esquecer as nossas dores e nem se iludir com as nossas conquistas. O bom início de temporada do time do Barbieri fez com que a gente colocasse uma pressão nesse time que ainda não faz muito sentido. É óbvio que era obrigação ter ganho do ABC na quinta-feira, mas a gente está falando de futebol e no futebol atual existem outras coisas que pesam na hora de decidir uma partida. Hoje, contra o Flamengo, mais uma vez a gente viu um Vasco melhor em campo, propondo o jogo e criando oportunidades, mas falhando na hora da decisão. Foram 3 jogos nessa temporada e em nenhum o Flamengo entrou em campo com a certeza da vitória. Pelo contrário, no ano passado perdemos todos os jogos contra eles e no ano retrasado o Gabriel Barbosa foi para um podcast falar que não tinha mais graça enfrentar o Vasco, porque eles sempre ganhavam. Isso é só a prova de como conseguimos diminuir a disparidade, mas não se constrói igualdade em apenas 3 meses. Ainda temos um longo caminho pela frente e precisamos ter paciência. No jogo de hoje, na hora de decidir, eles tinham jogadores como Pedro e Arrascaeta. Nós apostávamos em meninos da base. Torcedor, precisamos ter paciência. Quinta-feira rolou uma indignação com a eliminação. Hoje rola uma chateação, mas não podemos perder o tom das críticas. O balanço do início de trabalho, ao meu ver, é positivo. Barbieri montou uma equipe que joga futebol e no jogo de hoje a gente pôde ver um pouco disso. Laterais que sobem muito bem e participam bastante da construção das jogadas. Lucas Piton, por exemplo, fez um ótimo jogo, talvez tenha sido o melhor em campo. Apesar de os volantes estarem em uma fase um pouco abaixo nesse momento da temporada, podemos ver eles hoje participando bastante da construção e no segundo tempo da destruição das jogadas também. Jair fez um bom primeiro tempo em que conseguia encontrar alguns passes, mas cansou rapidamente devido à sequência de jogos. Andrei no primeiro tempo um pouco mais solto com a entrada do Rodrigo e no segundo tempo muito bem nos desarmes no campo de ataque do Vasco, além de aparecer para finalizar as jogadas também. O ataque tem sido importante com a evolução do Alex Teixeira nesse início de temporada, mas perdeu a confiança depois de quinta-feira. Peck e Pedro Raul claramente abalados no jogo de hoje. Esse tempo sem jogos oficiais talvez seja importante para esses jogadores se recuperarem. Sobre a zaga a gente vê uma firmeza com Léo e Capasso. A bola aérea melhorou e o entrosamento começa a aparecer. Mas infelizmente hoje o jogo foi decidido no cansaço de Capasso. A gente já vinha falando sobre isso há tempo, sobre a maratona de jogos. E ficou nítido que os 2 últimos gols do Flamengo foram em cima de Capasso. O zagueiro, que estreou no Vasco depois de quase 4 meses parado, sentiu a sequência de jogos. Então essas são algumas valências que a gente vê o time do Vasco evoluir. O time que enfrentou o River Plate no dia 17 de janeiro e tomou um sacode é muito diferente do time que competiu contra o Flamengo com boas chances de ganhar. Ficaremos agora quase 1 mês sem jogar. É um tempo para recuperar os jogadores fisicamente e psicologicamente também. E corrigir erros que foram vistos nos últimos jogos, além de trazer reforços. Desde o início do ano sempre foi deixado claro que o Carioca era apenas uma preparação para o brasileiro. O bom início nos iludiu, mas o foco não mudou. A evolução é nítida e as 2 eliminações em menos de 72 horas não refletem o que tem sido o time. O calendário complicou no físico e talvez até a nossa percepção da realidade. A gente não pode apagar a boa atuação de hoje, nem apagar a boa atuação contra o Botafogo e o bom jogo contra o Fluminense. Hoje, conseguimos competir e estamos só no começo dessa nova era. Não podemos deixar dores passadas afetarem o nosso sentimento dessa nova fase.
As críticas são importantes sim, mas não desmedidas. Não é sempre que a arquibancada tem razão. O exagero às vezes faz com que a gente fique cego. Eu poderia citar aqui o caso do Rodrigo, por exemplo. É um jogador que tem sido importante e atuado muito bem, mas ele não pode ser unanimidade, sendo que fez pouquíssimos jogos pelo profissional. Jovens oscilam e hoje, por exemplo, aconteceu. Ele começou muito bem o jogo, mas deu um passe precipitado no primeiro gol e acabou perdendo a bola que originou no segundo gol. Qualquer jogador está suscetível ao erro e hoje aconteceu com ele, que era tratado como intocável pela torcida. Como eu falei, estamos no meio de um processo e no futebol, tempo de trabalho é muito importante. Infelizmente, teremos quase um mês agora de tempo de trabalho pela frente. Mas só de ver o Vasco jogando futebol, já devíamos ficar felizes de acompanhar uma evolução. E isso não é passar pano. Isso é porque nos últimos anos eu tive que assistir o Vasco tomar 4 do Botafogo em uma Série B dentro de São Januário, tomar 4 do Flamengo e tive que ouvir olé da torcida do Fluminense. Eu não quero mais viver isso. E entendi que os processos no futebol são muito importantes. E até que me prove o contrário, o processo do Vasco é promissor sim. Eu tenho certeza que se não tivéssemos iniciado essa temporada bem, a torcida não estaria chateada nesse momento. Esse foi o ajuste de expectativa necessário na hora certa. Nem tão bom, mas não tão ruim também. Apenas no caminho certo. Talvez pela primeira vez em 20 anos.